Bom, então para quem não me conhece, meu nome é Thelma Figueiredo e hoje eu escolhi para falar para vocês a respeito da incontinência urinária. A incontinência urinária é uma condição que afeta mais ou menos 17% das pessoas adultas de ambos os sexos, sendo que nas mulheres é ainda mais prevalente. A gente calcula que em torno de 30% das mulheres entre 30 e 60 anos de idade apresentam algum grau de incontinência urinária e acima dos 65 anos, 60% das mulheres têm incontinência urinária. Essa condição, às vezes, ela é subestimada. Então, os idosos, eles tendem a achar que essa incontinência urinária é uma condição inerente do próprio envelhecimento e que não merece um tratamento adequado. Muitas vezes eles nem se queixam durante a consulta. Então nós, ginecologistas, é que temos que investigar se isso ocorre com essa mulher. Muitas vezes a incontinência urinária causa um extremo desconforto para essa pessoa, que começa a ficar mais limitada. Eu já vi pessoas que às vezes deixam até de frequentar a missa, porque elas não têm condição de sair de casa, ficar cerca de 1 a 2 horas fora de casa, num ambiente onde ela não vai encontrar um banheiro fácil, e ela costuma, com isso, ficar reclusa. A urina que molha as roupas já deixa um cheiro muito característico e muito forte, ela vai ficando inibida, vai ficando deprimida, comprometendo extremamente a sua vida social. E muitas vezes ela começa a usar de recursos para conseguir mascarar a incontinência urinária. Entre eles, o principal é diminuir a ingestão de líquidos. E isso é terrível para o idoso. Ela desenvolve uma desidratação com uma tendência muito grande de formação de infecções urinárias de repetição, que leva a outros problemas e agrava ainda mais a incontinência urinária. Então, a gente tem que estabelecer muito bem qual que é o diagnóstico e qual é o tipo de incontinência urinária que essa pessoa apresenta. Geralmente, são 2 tipos de incontinência urinária que a gente pode separar. A incontinência urinária, chamada urgência, é uma sensação de urinar premente que impede que ela continue fazendo o que estava fazendo. E às vezes essa contração da bexiga involuntária, esse desejo de urinar é tão grande que ela chega realmente a perder a urina, chega a expulsar a urina. Isso pode acontecer às vezes quando ela já está caminhando para o banheiro, ou às vezes sem nenhum outro estímulo. Às vezes quando ela escuta um barulhinho de água, vai abrir uma torneira, pegar uma água no filtro, aquilo já desencadeia um desejo miccional muito grande. E às vezes ela consegue controlar e não perde a urina, mas é uma pessoa que fica frequentemente indo ao banheiro, várias vezes ao dia, principalmente à noite. Às vezes isso causa uma insônia, um distúrbio muito grande da qualidade de vida, porque no dia seguinte ela acorda muito cansada porque levantou 5, 6, 7, 8 vezes à noite para urinar. Então existe esse tipo que é chamado bexiga hiperativa, que é aquela bexiga que contrai demais, que incomoda muito a mulher. E existe um outro tipo que é a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço, ela aumenta a incidência com a obesidade, a constipação intestinal, com a idade, né? Como a gente disse, a frequência de incontinência urinária de esforço nas mulheres mais velhas ela é muito maior do que nas jovens, e com a paridade. Quanto mais filhos essa mulher teve, maior a chance dela ter incontinência urinária, principalmente se ela teve partos normais, em que as crianças foram muito grandes, um trabalho de parto muito prolongados. Mas a gente tem que fazer uma ressalva que mesmo as mulheres que fazem cesariana, ou aquelas que nunca engravidaram, podem apresentar incontinência urinária de esforço. Essa incontinência urinária de esforço, ela ocorre quando a mulher com um pouco de urina na bexiga, ela faz algum esforço, como um espirro, uma tosse. Quando ela se abaixa para pegar um objeto pesado, uma sacola de compras, por exemplo, na hora que ela faz aquele movimento de levantar a sacola, ela perde urina. Ou praticando algum esporte, quando vai pular, quando dá uma risada. Então é uma incontinência urinária que também incomoda muito. E existe uma terceira
forma da incontinência urinária se apresentar, que é considerada, é chamada como incontinência urinária mista. Ela associa tanto a incontinência urinária por urgência, como a bexiga hiperativa, quanto a incontinência urinária aos esforços. E essa incontinência urinária aos esforços, ela pode ocorrer em vários graus. Pode ser uma coisa muito leve, que vai ocorrer só se o esforço for muito grande, por exemplo, quando ela está muito gripada, tossindo demais, no momento em que a bexiga estiver muito cheia. Ou pode acontecer num grau extremo, que aos mínimos esforços a pessoa já perde urina. Então a gente pode, a partir de um diagnóstico, avaliar qual vai ser o melhor tratamento para essa pessoa. Geralmente, para a incontinência urinária de esforço, a primeira medida que a gente faz é um tratamento comportamental. A pessoa faria algumas observações, como treinamento da bexiga, faz uma programação de aumentando o intervalo, e ela vai ao banheiro para urinar. A princípio, por exemplo, durante uma semana, de meia em meia hora durante o dia, ela se programa e esvazia a bexiga. Na semana seguinte ela vai de hora em hora, depois de uma hora e meia em uma hora e meia, depois de 2 em 2 horas, de 2 horas e meia, 2 horas e meia, de 3 em 3 horas, até ela conseguir o que é normal, ficar 4 horas com a bexiga cheia. Isso seria um treinamento vesical. Ela pode fazer uma fisioterapia, que pode ter estimulação, pode ser só com exercícios, pode ser feita em casa, pode ser feita na clínica, e pode ser um tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso tem várias drogas que podem ser usadas, a maioria delas dá um pequeno efeito colateral de secura da boca, mas que é perfeitamente tolerável e a pessoa se acostuma. E o tratamento da incontinência urinária de esforço pode ser feito também, esse tratamento comportamental, inclusive dietético, diminuindo a ingestão de substâncias que causem uma certa irritação da bexiga, que seria principalmente, o que é mais relatado, é associado ao uso de café em grandes quantidades, mas em algumas pessoas também frutas cítricas, como limão, abacaxi. Aí cada pessoa teria que observar qual medicamento, qual alimento que causa mais irritação da sua bexiga, tá? Mas nunca a gente recomenda a restrição de líquidos. A ingestão de líquidos ela é muito importante para o organismo e não tem evidência científica de que diminuindo a ingestão de líquido melhore a incontinência urinária. Uma outra coisa do comportamento que deve ser observado, que é muito importante que a pessoa faça, é a correção da obstipação intestinal. A constipação intestinal, o esforço ao evacuar, piora muito também a infecção urinária e a incontinência urinária também. O tratamento cirúrgico existem vários tipos, desde a clássica cirurgia, que é chamada de períneo, né? A correção da rotura perineal, até as cirurgias mais modernas com colocação de telas, são próteses que ajudam a melhorar o músculo que fecha a uretra, que é o esfíncter interno da uretra, para ajudar na preservação da continência.